Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. 12 deputados presentes, senhor presidente. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito o deputado Ricardo Nezinho que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislatura, da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Ricardo Nezinho, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Jó Pereira, Léo Loureiro, Loubão, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. No transcurso da leitura da ata, assume da primeira secretaria o deputado Francisco Tenório. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de resolução 98/22, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que propõe a concessão da comenda Sargento Adeildo a Cabo PM Jéssica Alves Viana. É caminhada à segunda comissão. Projeto de resolução número 99/22, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre a concessão da comenda Sargento Adeildo ao Cabo PM Tiago Pereira dos Santos. É encaminhada à segunda comissão. Projeto de resolução número 100, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre a concessão da comenda Sargento Adeildo a capitã QOC PM Danilva Cláudia Alvino da Silva. É encaminhada à segunda comissão. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 1416/22 da segunda comissão, 1417/22 da terceira comissão, 1418/22 da sétima comissão. Esgotada a matéria do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente, encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. São aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno, o projeto de resolução número 96/22 e os projetos de lei número 414/20, 547 e 734/21, 812 e 823/22 e única das indicações número 1277, 1279, 1280, 1282, 1284, 1287/22. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias. Em segundo turno, os projetos de lei número 769/21 e 806, 811, 822 e 861/22 e única das indicações número 1272, 1288, 1318, 1321 e 1329/22. Quando da discussão da indicação número 1321/22, o deputado Lobão declara sua satisfação de propor a criação de hospitais públicos veterinários. Encerrada a ordem do dia, passa-se às explicações pessoais. É concedida a palavra ao deputado Dudu Ronalça. O orador pede intervenção do governador Paulo Dantas para assegurar o aporte de apoio aos pescadores afetados pelas fortes chuvas e faz apelo para a implantação do projeto Pescador Legal. Com a palavra o deputado Ronaldo Medeiros. O orador protesta contra o aumento de 15% dos planos de saúde e tece severas críticas à gestão econômica do governador Jair Bolsonaro. Com a palavra o deputado Ivan Beltrão.
O orador associa-se à fala do deputado do Ronalsa em defesa dos pescadores alagoanos afetados pelas fortes chuvas. Com a palavra o deputado Gilvan Barros Filho. O orador convida os senhores deputados para a audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia para apreciar o projeto de lei da LDO na próxima terça-feira, 31 de maio de 22, logo após o término da sessão ordinária. Com a palavra o deputado Breno Albuquerque. O orador relata a audiência com o governador Paulo Dantas para tratar do encaminhamento de uma agenda positiva tratando das consequências das fortes chuvas no Agreste. Com a palavra o deputado Lobão. O orador associa-se às falas dos senhores deputados que solicitam apoio para os pescadores. Prossegue relatando suas ações junto à administração estadual para materializar a CNH social do Estado e anuncia a proposição de um hospital público veterinário para Arapiraca. Conclui confirmando a realização da sessão especial do canabidiol. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. A oradora saúda os convidados para a sessão especial já presentes na casa e solidariza-se com as pessoas desalojadas pelas fortes chuvas em Alagoas e faz veemente elogio à ação do deputado Arthur Lira em apoio às vítimas. Prossegue manifestando o apoio ao aporte de recursos aos pescadores e defende o emprego dos recursos do FECOEP. Sua Excelência manifesta sua indignação e lamenta a desvinculação da real destinação dos recursos do FECOEP pelo governo do Estado. Conclui apelando ao presidente da Comissão de Orçamento para remarcar a audiência pública da LDO para uma data mais adequada e sugere a realização numa segunda ou sexta-feira e convida os senhores deputados presentes para a sessão especial. Não há mais oradores e explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, à hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino, Flávio Galindo, redator de atas, e eu, Denis Pereira Madeiro, digitei e assino. E eu, deputado Ricardo Nezinho, segundo secretário, subscrevo. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Nezinho. Em discussão, a ata lida pelo deputado Nezinho. Não havendo quem queira discutir, considero aprovado o deputado Bruno Toledo para a leitura do expediente da sessão. Parecer 1491 de 22. Complicado ler, não? Indicação 937. Processo 937, indicação 1341 de 22. Autor deputado Breno Albuquerque. Apelo a ser encaminhada ao senhor governador do Estado de Alagoas, com cópia aos secretários de Estado de Educação, de Esporte, Lazer e Juventude e da Infraestrutura, para somarem esforços com o intuito de providenciar a manutenção e ampliação da infraestrutura para a prática de esporte nas escolas da rede pública estadual. Tudo que consta expediente, senhor presidente. Obrigado. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência, escritório do expediente. Deputada Jó. Senhor presidente, apenas uma dúvida com relação a 3 requerimentos protocolados por mim no dia 26 de maio, que não foi lido na última ordem do dia, e, desculpa, na hora do expediente, nem da sessão da sexta, nem de hoje. Então, eu gostaria, são 3 requerimentos, o 1055, o 1056 e o 1057. Tá certo. Vamos botar para a lei imediatamente. Localizar eles, tá bom? Deputado Inácio. Igor, localize. Senhor presidente, deputadas Jó Pereira, Fátima Canuto, senhores deputados, servidores dessa casa, jornalistas, o Nordeste vem passando por um período de muitas chuvas. Mais precisamente aqui o estado de Alagoas, todas as regiões
aqui do estado de Alagoas estão sendo afetadas com excesso de chuvas, tanto faz ser o sertão, o Baixo São Francisco, o litoral, a Zona da Mata, o Agreste. Mas sábado passado, senhor presidente, deputado Carnezinho, meus parabéns. Vossa Excelência foi eleito segundo secretário desta casa e, com absoluta certeza, Vossa Excelência honra muito o poder legislativo do estado de Alagoas. Meus parabéns pela eleição. Lamentavelmente, não pude estar aqui para votar em Vossa Excelência, porque tinha outros compromissos, mas fico muito honrado em nossa mesa ter Vossa Excelência como segundo secretário. Mas a verdade, deputados e deputadas, eu visitei a cidade de Porto Real do Colégio. Alagoas só tem 2 projetos de irrigação. O projeto Itiúba, que fica em Porto Real de Colégio, 800 hectares, e o projeto Marituba, no município de Igreja Nova. A Codevasf foi criada com uma função extraordinária, com o intuito, o nome já diz, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Para que Vossas Excelências tenham ideia, deputado Davi Maia, todos os projetos ao longo da bacia hidrográfica, aproximadamente 300 mil hectares de projeto de irrigação, foram todos com recursos da Codevasf. Para se ter uma ideia, a primeira hidrelétrica do São Francisco, que é a hidrelétrica Três Marias, não é da Chesf, mas é do São Francisco, no estado de Minas, que é de propriedade da CEMIG, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Na década de 60 foi construído 100% de recursos da Codevasf. Ou seja, uma empresa que foi criada com o intuito de desenvolver o Vale do São Francisco. Posteriormente, ela passou a pertencer à região do Rio Parnaíba, no Piauí, e hoje ela está atendendo também a região norte do país, o Acre, o Amapá e por aí vai. Então, estão dilapidando a Codevasf. A Codevasf teve uma função de desenvolvimento. Hoje ela está totalmente descaracterizada, assim como o Denox, assim como a do Sudene, assim como o antigo FCESP, que hoje é FUNASA. Esses órgãos que foram criados com o intuito de uma política de desenvolvimento, hoje estão como figuras decorativas, apenas como responsável de repasse de recursos. Mas deixemos de lado tudo isso. O que eu presenciei, por conta dessas chuvas, é que tanto o projeto Itiúba, que tem 2 funções, a piscicultura, a agricultura. A agricultura, eles exploram as culturas do arroz, do milho, do coqueiro, do feijão, da cana-de-açúcar. Toda aquela área, senhor presidente, deputados e deputadas, está inundada. Um rio. Eles perderam 100% da agricultura e 100% da criação de peixe, de piscicultura. Eu vim aqui dizer que faço um apelo à Codevasf, ao governo central, ao governo federal, que socorra aqueles agricultores lá do projeto Itiúba e também do projeto Marituba, que estão totalmente desassistidos. Levei ao conhecimento do governador Paulo Dantas. O governador Paulo Dantas garantiu que vai ajudar esses agricultores que estão sendo penalizados, sacrificados por conta dessa cheia, e vou mais além. Essa água, para ser escoada numa área de aproximadamente 800 hectares, vai levar meses, meses e meses, a não ser que se coloque um sistema de bombeamento para que essa água
deságue no rio Itiúba e, posteriormente, o Itiúba Santo Foz, do Rio São Francisco, deságua para o Rio São Francisco. Então, eu fiquei muito sensibilizado com a situação crítica em que se encontram os produtores do projeto Itiúba em Porto Real do Colégio e, da mesma maneira, estão enfrentando os produtores do projeto Marituba, que fica no município de Igreja Nova. Consequentemente, presidente e deputado Marcelo Vitor, eu deixo essa súplica, eu faço esse apelo que, emergencialmente, tanto a Codevasf, como o governo federal, o estadual, como não de responsabilidade do governo federal, é bom que se registre. Esses projetos são competência do governo federal. Venha socorrer esses agricultores que estão sendo penalizados com essas fortes chuvas que vêm desabando no Nordeste, aqui no estado de Alagoas. Mas eu concedo com muita honra uma parte à deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, deputados e deputada Fátima, está aqui no plenário, deputado Inácio. Mais uma vez, Vossa Excelência, agradeço pelo aparte. Vossa Excelência traz para a tribuna da Casa mais um tema importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde não só o Rio São Francisco, mas eu diria principalmente o Rio São Francisco, mas muitos rios do nosso estado estão promovendo, em razão das fortes chuvas, alagamento, perdas para muitos e muitos alagoanos e alagoanas. Dizer que na quinta-feira da semana passada, aliás, sexta-feira, eu recebi do presidente, de um dos integrantes da Associação do Perímetro Irrigado de Boacica, algumas imagens, alguns vídeos que me chamaram muita atenção, deputado Inácio. O distrito de Ipiranga está totalmente alagado, Porto Real do Colégio, o projeto Itiúba, está sofrendo inundação, os agricultores estão passando por um momento muito difícil, e, de imediato, eu encaminhei o vídeo para o superintendente da Codevasf, Joãozinho Pereira, encaminhei para o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e encaminhei para a defesa, para o responsável, Lennon, responsável pela Defesa Civil Nacional, que passou o final de semana em território alagoano. E as providências foram de pronto. O superintendente da Codevasf já está, desde sexta-feira, trabalhando junto com o Ministério do Desenvolvimento, junto com o presidente nacional da Codevasf, para promover todo o auxílio necessário aos agricultores do perímetro irrigado de Itiúba e Boacica. Já estão encaminhados, inclusive os técnicos da Codevasf já se reuniram. Eu estou acompanhando, no sentido de mudar a legislação e permitir que a Codevasf construa as casas que foram destruídas em razão do alagamento, que promova o bombeamento da água, esse bombeamento que já tem um projeto que foi entregue na Codevasf, e nós falamos sobre ele há uns 15 dias atrás, para que isso fosse custeado pela Codevasf. Os agricultores vão ser assistidos enquanto não se faz o bombeamento e enquanto o nível de água não reduz, com o auxílio do governo federal. Então, as providências da Codevasf, que tem por parte da Codevasf, com o apoio e a articulação do deputado federal Arthur Lira, estão sendo tomadas. É importante, deputado Inácio, que toda a bancada federal se reúna em torno de auxiliar Alagoas nesse momento tão difícil. Não só Porto Real do Colégio, não só Igreja Nova, mas Penedo, Feliz Deserto, passa por momentos muito difíceis. Muitos municípios tiveram suas estradas danificadas, pontes, a lavoura. Então, é importante que haja um esforço conjunto de toda a bancada federal, junto com o governo do Estado, para que essas pessoas, para que o auxílio
não só o auxílio financeiro, mas o auxílio estruturante, o auxílio de restabelecer as condições de mobilidade, as condições de moradia, as condições de renda do alagoano e da alagoana, que nesse momento vem sendo prejudicado em razão das fortes chuvas, que ele chegue com a maior rapidez possível, que ele chegue... Eu aqui quero fazer um apelo, deputado Inácio, Vossa Excelência, que já falou com o governador Paulo Dantas, o governador Tampão, que está exercendo o mandato de governo, o mandato do governo do Estado. Vossa Excelência, leve o meu apelo também, faço dessa casa um apelo para que os recursos do FECOEP sejam usados nesse sentido, de auxiliar as pessoas que mais precisam, as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas, as pessoas que estão, nesse momento, nos 4 cantos do estado de Alagoas, sofrendo no seu dia a dia em razão dos alagamentos, em razão das enchentes. Então, muitas pessoas já morreram. Então, esse apelo para que o Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza seja utilizado para essa finalidade, atender os alagoanos e as alagoanas que passam por momentos tão difíceis. Quero agradecer a Vossa Excelência à parte e dizer que também estou atenta, como deputada estadual, ao problema que está acontecendo nos perímetros irrigados de Boacique e Itiúba, e desde a semana passada que nós estamos procurando os órgãos, a Codevasf entrando em contato com o Ministério do Desenvolvimento, a própria Defesa Civil Nacional, que estava em território alagoano, teve que se deslocar até Pernambuco, mas vai voltar para aqui, para Alagoas, para que isso seja solucionado com a maior brevidade possível. Muito obrigada. Eu agradeço a participação da deputada João Pereira na questão da Codevasf, que o seu irmão, que eu tenho respeito, é uma das grandes cabeças que o Estado de Alagoas tem, tanto na atividade empresarial como na atividade política, Joãozinho Pereira, hoje está à frente da superintendência da Codevasf aqui no Estado de Alagoas. E depois que se passar essa fase emergencial, a gente precisa, deputada João Pereira, eu irei conversar com o superintendente Joãozinho Pereira no sentido de fazer reparos nesses projetos de irrigação. Aqui já não está falando mais apenas o deputado, já está falando aqui o engenheiro agrônomo, porque os projetos de irrigação estão totalmente obsoletos. Não existe mais assistência técnica, não existe nem uma estrutura para se fazer análise de solo. Os canais estão todos danificados, as bombas ultrapassadíssimas, a produtividade caindo assustadoramente por falta de quê? De uma assistência técnica, de um apoio maior. Eu quero dizer isso, que eu não quero atribuir à atual gestão. Isso vem ao longo desses últimos anos. Ao longo desses últimos anos. E isso é muito ruim para aquela região. Poucos sabem a importância que esses 2 projetos de irrigação têm para a economia do Baixo São Francisco e para a economia de Alagoas. Esses projetos poderiam estar produzindo muito mais, mas, infelizmente, nesses últimos anos, como eu disse, vários órgãos que foram criados para desenvolver uma região foram colocados no estaleiro. Vou repetir: DENOX, SUDENE, o antigo FCESP e hoje a Codevasf. Vou mais além. Todos os grandes projetos de irrigação, todos os grandes projetos de açudagem que nós temos no Nordeste Setentrional derivaram-se de quê? Do DENOX. A SUDENE, que foi criado com o objetivo, com a função de fazer uma política de planejamento para o Nordeste, está num banco de reserva. O FCESP, quem conheceu o FCESP chamava-se CESP, depois passou a ser FCESP,
depois passou a ser SUCAM e hoje é FUNASA, sem função nenhuma. E fizeram da Codevasf, foi criado, deputado Lobão, com o intuito de desenvolver o Vale do São Francisco. Tudo que tem Petrolina hoje, que é modelo para o mundo, foi recurso da Codevasf. E os 2 projetos que nós temos aqui estão totalmente ultrapassados. Isso não quero atribuir até a atual gestão, isso vem ao longo desses últimos anos. Nós temos uma responsabilidade muito grande para com o Estado de Alagoas. Então, eu faço esse apelo aqui no sentido de, no momento, a gente atender emergencialmente esses produtores desses 2 projetos, a população sacrificada do Estado de Alagoas, mas depois desse momento, a gente precisa modernizar esses 2 perímetros de irrigação únicos que Alagoas tem, o Itiúba e o Marituba. Deputado Inácio, apenas para complementar o que já falei e pedir, inclusive, a colaboração de Vossa Excelência, e inclusive do governo do Estado de Alagoas, na pessoa do ex-deputado Paulo Dantas, hoje assumindo o governo tampão de Alagoas, é necessário que, para que a Codevasf haja com mais efetividade e a Defesa Civil Nacional também, que o município de Igreja Nova decrete estado de emergência em razão das fortes chuvas. Vossa Excelência sabe que esse socorro da Defesa Civil só vem nesse sentido. E a informação que tenho é que ainda não houve o decreto de emergência daquele município. Além disso, eu gostaria de lembrar aqui, deputado Inácio, que em 2017, isso eu acompanhei de perto, o ex-senador Benedito de Lira, naquela oportunidade, através de emendas parlamentares dele, do seu trabalho de articulação em Brasília, investiu no perímetro irrigado de Boacica 13 milhões de reais, modernizando, reestruturando todo o sistema de bombeamento daquele canal. Então, é por isso que eu peço o esforço da bancada federal, porque Vossa Excelência sabe, assim como os demais deputados e as pessoas que nos ouvem agora, que os órgãos federais eles trabalham muito dependendo de emendas parlamentares, da articulação de recursos. E é importante dizer isso nessa casa, que todo o trabalho, toda a modernização, a reestruturação do bombeamento do perímetro irrigado de Boacica, eu tenho certeza que a prefeita de Igreja Nova, o município de Igreja Nova sabe disso, foi feito por um esforço articulado em 2017 do então senador Benedito de Lira. Então, fazendo aqui esse registro, além de investimentos que aconteceram também lá em Itiúba. Assistência técnica e extensão rural, Vossa Excelência sabe, como todos nós sabemos, é uma grande dificuldade de Alagoas. O Estado de Alagoas não consegue ofertar assistência técnica e extensão rural a todos os agricultores do nosso Estado. Do litoral ao sertão, do semiárido, do agreste, dos perímetros irrigados. A nossa Emater, infelizmente, está fragmentada. Os técnicos que lá atuam são bolsistas. Vossa Excelência também sabe dessas dificuldades, que não é dessa gestão interina e temporária, mas é uma dificuldade que deveria e tem que começar a ser resolvida o mais breve possível, deputado Inácio. E eu concordo que assistência técnica e extensão rural é imprescindível para que o pequeno produtor, principalmente o pequeno produtor, consiga produzir com qualidade, em quantidade, que os canais de escoamento também estejam sempre presentes. Então, deputado Inácio, mais uma vez, obrigada pelo aparte, sem esquecer que todo o consumo de energia dos 2 perímetros, eles são pagos pela Codevasf, algo que gira em torno de mais de R$600 mil por mês. Então, aproveitando a parte, quero dar as boas-vindas, chega aqui no plenário o deputado federal Pedro Vilela, presidente
do PSDB, presidente do partido do qual faço parte hoje. Deputado Pedro, seja bem-vindo à Casa de Tavares Bastos. Vossa Excelência, como deputado da bancada, acompanhar essa discussão sobre os 2 perímetros irrigados, Boacique e Itiúba, é de fundamental importância para que articule com os demais integrantes da bancada federal soluções o mais urgente possível, de curto prazo, em razão das cheias, das fortes chuvas, mas também de médio e longo prazo, para que a gente possa dar efetividade aos 2 perímetros. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço, deputada Jó Pereira. Esse tema é um tema que a gente levaria o dia todo, que eu sou apaixonado por isso. E sempre disse que, desde que cheguei aqui, que não acredito no desenvolvimento de um país, de um estado, de uma região, que não promova um plano de governo integrado. O único governante que passou por esse país, que pensou nisso, foi Dom Pedro II. E nessa minha convivência, nesses últimos 3 anos e 3 meses, com o deputado Paulo Dantas, eu sinto que ele comunga dessa ideia. E ele sabe exatamente que Alagoas é a grande dádiva de Deus para o Nordeste. Nós temos regiões riquíssimas, cada uma com suas potencialidades. E o seu plano de governo é exatamente promover a integração litoral, sertão, zona da mata, o agreste, e, em cima disso, aproveitar todas as potencialidades, todas as riquezas que esse Estado tem, essas regiões. Nós vamos fazer desse Estado, com esse plano de governo, com essa visão desenvolvimentista, o Estado mais desenvolvido do Nordeste brasileiro. E me coloco à disposição para qualquer pergunta que sejam fazer a mim em relação a esse plano de governo. Sertão, agreste, litoral, Vale do São Francisco, a Grande Maceió, litoral norte, litoral sul. Muito obrigado, senhor presidente. Companheiro Inácio, eu queria contribuir, e já de início me solidarizando com o posicionamento de Vossa Excelência, e dizer que todo o ano, toda a quadra chuvosa, Maceió e Alagoas, ela sofre de maneira parecida, né? Eu recordo que na quadra chuvosa anterior, de uma situação similar a essa, é como se o filme ele fosse repetido. Então, o que a gente está vivenciando nesse período agora, que não é novo, que sirva de lição para todos nós, para a gente, mais uma vez, identificar as nossas fragilidades e tentar se resolver o estrago que deixou, e que a gente já se prepare para não ocorrer. Aliás, que chuva vai ocorrer, mas que prepare os municípios para enfrentar o próximo. A gente ajeite a bagunça, prepara a casa para enfrentar o próximo. Foi algo que eu fiz quando eu era vereador lá na Vila Brejal. Eu, assim que assumi, passei os primeiros meses correndo para aterrar a Brejal, consegui fazer a drenagem no que estava ao alcance, consegui aterrar, levantar o piso do máximo de casa que eu pude para preparar a Vila Brejal para o inverno do ano que vem, de 2018, onde nós sofremos menos. Né, que a Brejal ela vai afundando, então eu filho da Brejal, sabia disso, comecei a aterrar, comecei a jogar metralha, e ninguém entendia bem o porquê, o povo reclamando e eu aterrando, para a gente poder sofrer menos no ano que vem. Então, que esse ano, 2022, sirva para a gente de lição, para a gente se preparar para o ano que vem. Né? Inclusive, eu vou solicitar ao governo do Estado a dragagem da Lagoa Mundaú, que ela está assoreada, e ela assoreada proporciona várias outras consequências. Né? Aí, já puxando para Maceió,
nas grotas, avançar no projeto do programa Vida Nova nas Grotas, de maneira a conter no seu programa uma proteção para evitar desastres, queda de barreiras, a gente conseguir também o novo mercado da produção, para não ter a vergonhosa oportunidade de ter imagens do mercado na parte que vende carne, peixe e frango batendo na altura da bancada onde vende alimentos, né? Mas assim é sabido dos poderes legislativos, executivo, judiciário e tudo mais, e a toda a sociedade, que todo inverno, toda a quadra chuvosa, há muitos anos esse filme se repete. Eu não estou aqui culpando ninguém, eu sei que é a força da natureza, mas a gente já consegue, desde já saber que ano que vem vai acontecer e que a gente, esse ano, já se prepare para arrumar a casa, só reiterando para concluir, arrumar a casa, organizar todo mundo. Eu conto com o empenho do governador Paulo Dantas, que eu vi imagens dele de helicóptero rodando o estado. E aqui, parabéns ao governador Paulo Dantas, ele com o colete da Defesa Civil, para cima e para baixo. Ele não está parado, está tendo pelo menos 16 horas de trabalho. Eu acho que ele só está parando mesmo para tirar um cochilo e usar o banheiro. Eu vejo o governador inquieto, tentando resolver o problema. Eu imagino, eu que gosto de executar coisa, você começar o mandato já com desastre desse porte em todo o Estado. Mas fica aqui para todos nós, para esta casa, para o Poder Executivo, para a nossa bancada federal. Está aqui um dos nossos representantes, deputado Pedro Vilela, a quem eu dou as boas-vindas, para a gente já preparar o Estado para 2023, para o inverno de 2023. Saber do desafio que não é nada do que está ocorrendo, não é nada novo. É isso, querido. Muito obrigado. Agradeço a participação abalizada de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência colocou, primeiramente, essa questão do mercado, que é uma vergonha. O mercado da produção, todos os mercados que nós temos no Brasil, por exemplo, Aracaju, São Paulo, Belo Horizonte, são pontos turísticos. E o nosso aqui é uma coisa vergonhosa, a gente analisar. Se você... A recuperação das lagoas, nossa, isso é fundamental. Quero parabenizar o deputado Pedro Vilela, que eu tenho um carinho muito grande por ele e por toda a sua família. Não posso deixar de dizer a admiração que tenho pelo seu tio, o ex-governador Theo Vilela. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, estabilidades climatológicas, meteorológicas, geológicas, terremotos, maremotos, deve-se a quê? O cuidado, o zelo que nós não estamos tendo com a nossa casa, a nossa morada, que é o planeta Terra. Eu venho dizendo há muitos anos que a ciência desse século é a ecologia. Ou a gente se conscientiza de preservar o meio ambiente, ou a gente vai acabar com a nossa morada. Eu encerro as minhas palavras, mas antes eu concedo uma parte novamente ao deputado Lobão. Obrigado, querido companheiro Inácio Loyola. Só aproveitar o momento, e seguramente faz parte. Ontem eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava numa embarcação, passando ali pelo Pontal, próximo à ponte de Valdo Suruagi. Ele constatou que as linhas de transmissão estão muito baixas. Se passar uma embarcação com um porte um pouco maior, com, não sei, uma antena, alguma coisa, é capaz de ter um desastre. Então, eu queria fazer um apelo aqui à Equatorial, que com urgência, vá na Lagoa Mundaú, ali próximo da ponte de Valdo Suruagi, na região do Pontal, e leve seus técnicos e veja o que é que está ocorrendo, o que está abaixo
demais a linha de transmissão. Então, eu recebi um vídeo que está na minha rede social. Imagina a embarcação esbarrar naquela linha de transmissão. Eu acho que é esse o nome. O fio que... Vamos chamar de fio, né? O fio que abastece aqui a região, eu acredito. Está quase tocando na lagoa, presidente. Então, faço um apelo para a Equatorial. Eu até achei engraçado que eu recebi o vídeo, mandei para a minha assessoria e digo, gente, isso aqui, esse vídeo para confirmar, para eu não tornar público uma coisa, isso aqui é de agora, isso aqui é antigo ou é agora? Não, pelo que nós confirmamos aqui, é coisa recente. Então, eu já mandei, marquei a Equatorial e digo, não, amanhã, logo cedo, eu faço esse apelo, porque essa casa aqui aqui estamos numa casa do Poder Legislativo, então a mensagem vindo daqui, ela sai respaldada. Então, Equatorial, por favor, vá até o bairro do Pontal e veja a situação desse fio que está quase tocando na lagoa, capaz de ter um desastre. Eu acho que a lagoa deve estar acima do nível, né? Eu creio que por conta da chuva, e o fio já baixou mesmo pelo peso, não sei, mas eu faço aqui esse apelo. E era isso, companheiro. Aproveitando... Obrigado, deputado. Vossa Excelência tem, como eu disse, contribuído muito, muito com essa casa, como contribuiu com a Casa Municipal, a Câmara de Vereadores de Maceió. Mas eu concedo uma parte ao deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Inácio, o tema que Vossa Excelência traz aqui hoje é um tema importantíssimo, né? E a gente vê que isso não é só ligado a esses órgãos que Vossa Excelência cita, né? Não é só a Sudene, a Codevasf, o Denox. A gente vê que o governo federal, o governo atual, ele tem uma política de destruição das instituições públicas, as instituições que levam desenvolvimento para Alagoas, para o Brasil. O senhor fala na ecologia, veja o desastre da Amazônia, que é patrocinado pelo governo federal, pelo atual presidente da República. E aquele desastre, aquelas queimadas que existem lá, elas influenciam o clima, não somente lá da Amazônia, mas do mundo todo, do Brasil, que hoje já está recebendo os reflexos do descaso, do desmatamento, daquelas queimadas, dos incêndios que são provocados na Amazônia. Na educação, da mesma forma. Retira-se recurso da educação, da ciência, da tecnologia. Afeta aqui em Alagoas e no Brasil, mas aqui em Alagoas, ao FAO, IFAO, com falta de recursos. A gente vê hoje o ensino superior no Brasil, que no governo Lula foi incentivado, foi capilarizado, foi colocado para o interior, e hoje, para sobreviver, está ficando muito difícil. É a violência na Polícia Rodoviária Federal e em outras polícias também, onde o governo federal incentiva esse tipo de crime. São vários e vários crimes que a gente poderia citar aqui, deputado Inácio. Veja o INSS para eu concluir. Existe 1 milhão hoje e 8 mil perícias que não estão sendo realizadas, represadas no INSS. Aqui em Alagoas, se a gente for para Delmiro Gouveia, não agenda mais benefício para esse ano, só para o próximo ano. Alguém que adoecer, um trabalhador, uma trabalhadora que adoecer aqui em Alagoas, for agendar uma perícia médica no Sertão, no Agreste, aqui em Maceió está para outubro. Fica sem receber o salário da empresa, fica sem receber do INSS e fica passando fome, passando necessidade. Isso faz parte de uma política de destruição das instituições. Parabéns a Vossa Excelência, que fala com muita propriedade desses órgãos aqui que levam desenvolvimento para Alagoas, para o Nordeste, que estão sendo sucateados, que estão sendo destruídos por uma política desastrosa, por uma política que está eliminando a possibilidade de ter um Alagoas, de ter um Nordeste, de ter um Brasil mais desenvolvido, de ter uma sociedade com ciência, com tecnologia.
Esse é o atual governo. Parabéns mais uma vez e perdão pelo tempo que eu excedi aqui no APAR. Muito obrigado, deputado. Quando eu me referi a esses órgãos, foram os órgãos que eu falei em relação ao Nordeste, que foram criados com esse intuito. Mas a título, mais uma vez, de alertar, de conscientizar, eu costumo dizer que a cidade que menos chove no Brasil é Cabaceiras, na Paraíba. A média de chuvas, deputado Pedro Vilela, em Cabaceiras, é 300 milímetros ano. A que menos chove no Brasil. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a média de chuvas lá é de 200 milímetros ano. Qual é a diferença de Cabaceiras para Califórnia? Cabaceiras é uma das cidades mais pobres do Brasil e a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Inácio. Deputado Davi, eu cometi um erro, passei o deputado Inácio na frente de Vossa Excelência. Eu botei os óculos para ler aqui. E aí vou transferir Vossa Excelência para as explicações pessoais em virtude do horário. Solicito o deputado Bruno Toledo a verificação de quórum. 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. O item 1, votação em segundo turno do projeto de lei 806/2022, de autoria do senhor deputado Galma Novaes, dispõe sobre a declaração de interesse social e de utilidade pública da Associação Mista dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Povoado Itiúba, Antafa, do município de Porto Real do Colégio, da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 811/2022, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede título de utilidade pública à Associação Comunitária de Moradores do Distrito Tingui, do município de Água Branca. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 822/2022, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, considera de utilidade pública estadual a Associação Vida e Cidadania do município de Coruripe, Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 861/2022, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede título de utilidade pública ao Instituto Adote um Sorriso, IAUS, do município de Maceió. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei 769/2021, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho, considera de utilidade pública estadual o Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural Gente que Entende Você, no município de Palmeira dos Índios. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, votação única das indicações, indicação 1272/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo. Sem votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, indicação 1288/2022, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, indicação 1318/2022, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, indicação 1321/2022, de autoria do senhor deputado Lobão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1329/2022, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 797/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao padre Marivaldo da Conceição, pelos relevantes... Marivaldo da Conceição, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 12. Discussão do projeto de lei 862/2022, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, concede título de cidadão honorária do Estado de Alagoas à doutora Marli do Socorro Peixoto, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 13.
projeto de lei 869/2022, de autoria do senhor deputado Davi Maia, considera de utilidade pública a Associação Nordesta Anumará Florestas, localizada no município de Quebrangulo. Em discussão? Encerra a discussão. Item 14, projeto de lei 882/2022, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, concede título de utilidade pública à Federação Alagoana de Muay Thai, localizada no bairro do Prado, número 322, Maceió, Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 15, projeto de lei 893/2022, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, considera de utilidade pública o Instituto Crescer Cidadão, núcleo de Almiro Gouveia. Em discussão? Encerra a discussão. Item 16, projeto de lei 779/2022, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, considera de utilidade pública o Instituto Animal Esperança, com sede na rua Otacílio Holanda, sem número, no bairro da cidade universitária, Maceió, Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 17, projeto de lei 772/2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, institui o Dia do Transportador Intermunicipal no âmbito do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 18, projeto de lei 566/2021, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, institui a política estadual de atenção específica para a população em situação de rua e o Comitê Gestor Estadual Intersetorial da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Comitê POP Rua, e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19, projeto de lei 667/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, considera de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente dos Moradores do Bairro do Bom Parto. Em discussão? Encerra a discussão, superada a nossa ordem do dia. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Davi, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria que hoje tem aqui algumas presenças ilustres, como o reitor da UFAL, Tonholo, Carlos, do professor Carlos, reitor do IFAL, que receberá o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas logo após essa sessão, a quem aqui também já deixo o convite a todos os deputados. Mas, senhor presidente, eu acho que hoje é o discurso mais difícil, mais emocionante que eu faço e o mais necessário de todos. Subi a este púlpito hoje só para agradecer. No último sábado, eu tive um dos piores momentos da minha vida de que algum pai possa passar. Meu filho levou uma queda do cavalo e, por um milagre de Deus, ele está vivo. E, presidente, eu estou aqui porque, no momento mais difícil, eu tive a assistência, a complacência de alguns, vou dizer de todos os amigos que fazem parte dessa casa, para não nomear todos os deputados, queria fazer na pessoa de Vossa Excelência, presidente Marcelo Vitor. Muito obrigado por todo o apoio. Especialmente o deputado Ricardo Nezinho, sua esposa, Sueli, que passou a todo momento de mais aflição ao meu lado, colocou toda a sua família à disposição. Ricardo, muito obrigado. Você foi um cara que me deu um apoio assim em todos os momentos. E naquele momento de angústia, de aflição, eu queria agradecer especialmente as pessoas que estavam no Hospital de Quebrangulo, no nome da médica doutora Priscila, da enfermeira Aline, das técnicas de enfermagem Elisane, Rafaela, Dona Iralcilde e Luana, o motorista da ambulância de Quebrangulo, Tenório, que levou meu filho às pressas para a unidade de emergência de Arapiraca, e a recepcionista Helena, que recebeu meu filho naquele momento, entre a vida e a morte. E a gente tomou uma decisão que foi uma das decisões mais importantes, foi levar meu filho para a unidade de emergência de Arapiraca. A unidade de emergência de Arapiraca estava pronta
para receber o meu filho naquele momento, inclusive ressaltar uma pessoa que me acalmou muito, que foi o doutor Gustavo. Eu tinha muita dúvida se trazia para um hospital particular em Maceió. O doutor Gustavo, secretário de Saúde do Estado, disse: Davi, pode levar para a unidade de emergência, que lá ele vai ter o melhor atendimento que uma pessoa pode ter. E quando eu cheguei lá na equipe, lá no hospital, a diretora Bárbara foi quem nos recebeu, mas estavam lá de plantão, não porque eram meu filho, mas porque estavam de plantão naquele momento. Doutor Rodrigo Pérez, neurocirurgião, doutora Jeane Ricardo, neurocirurgiã, que está acompanhando inclusive ele neste momento, doutor Kleiner Leão, cirurgião geral, doutor César Ronaldo, que a todo momento veio nos informar, doutor Robertson Roseano, anestesiologista, anestesista, a Tassiana, a Gilmar, o Renato Carvalho, a Luciana Araújo, a Renata Carvalho, Luciana Araújo, que foram as enfermeiras, a Antônia, Marlene, José Barbosa, Sueli Silva, Marcelo dos Santos, que foram os técnicos de enfermagem, o Dunga e o Anderson, o técnico em radiologia e tomografia, ao João Vitor, que foi o padioleiro, que no mesmo instante fizeram a tomografia do meu filho, identificaram que ele tinha um coágulo na cabeça e no mesmo instante já fizeram a cirurgia, e isso foi importantíssimo para esse milagre ter acontecido e ele estar vivo. A equipe da USA, que fez a transferência da SAMU de Arapiraca, a enfermeira Isabela, o doutor Leonardo, o condutor Rodrigo, que levaram o meu filho de Arapiraca até São Miguel dos Campos, e a equipe que trouxe ele de São Miguel dos Campos até Maceió, o enfermeiro Flávio, que inclusive é de Quebrangulo, o médico Alanderson, o condutor Eliseu, e a todos que estão tratando ele agora na Med Rádios. Mas, senhor presidente, o que eu vi foi um milagre. Eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer a Nossa Senhora Aparecida, a Bom Jesus dos Pobres, a Bom Jesus da Lapa. Nunca imaginei, de como pai, passar por um momento desse. Espero mais nunca na minha vida ter esse sofrimento. Mas eu queria registrar, sim, também o irmão do deputado Ricardo Nezio, o doutor Ronaldo, que depois de ter feito 10 partos cesáreos naquele dia, mas foi lá dar assistência, entrou na mesa de cirurgia para levantar as informações do meu filho, e também isso me deixa muito comovido, mas especialmente como o ser humano é frágil e como foi importante naquele momento, tanto a união dessa casa, dos amigos, a todos que me ligaram, que mandaram mensagem. Quero dizer que o Fernando está bem, escapou por um milagre. Todos os médicos que viram a situação dele, disse que a chance dele morrer era muito maior dele estar vivo. E hoje o Fernando está vivo, está bem demais, está falando. A gente já fez outros exames, outras tomografias, graças a Deus, não afetou nenhuma área do cérebro. Então ele não vai ter nenhum problema para continuar sua vida. Mas eu que sou tão acostumado a vir aqui a protestar, a reclamar, a trazer os problemas que o mandato legislativo nos obriga, hoje eu só vim a essa tribuna para deixar uma palavra. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a quem ligou, obrigado a quem se importou, obrigado pela assistência e obrigado a meu Deus. Muito obrigado. Conto com a nossa solidariedade. Deputado Davi, a gente ficou ciente do ocorrido, é um momento dificílimo para a família, todos que enfrentam isso, que têm filhos, mas o importante é que Fernando está bem, como Vossa Excelência disse. Agora seguir em frente e continuar com o vosso trabalho, porque talvez sejam as suas reclamações que façam com que as coisas aconteçam. Então, Vossa Excelência, um abraço a você e toda a sua família. O deputado Nezinho quer falar. Deputado Davi, a gente sabe que agradecimento maior a Deus, você, naqueles momentos de suas aflições, você sempre rezando, pedindo a Deus que pudesse estar cuidando ali do Fernando, seu filho. E fico muito honrado de Vossa Excelência ter citado meu nome, mas eu tenho certeza, se fosse no meu caso, Vossa Excelência fazia do mesmo jeito, como qualquer um deputado aqui que se tivesse a oportunidade que eu tive, faria do mesmo jeito contigo. Eu passei, até falei para você, passei por um momento lá em Viçosa, onde pedi socorro, num momento quase de uma aflição dessa.
ao deputado Bruno. O deputado Bruno chegou da mesma hora, me deu a maior assistência, ou seja, isso é uma coisa desse colegiado e eu me sinto só agradecido a Deus por estar naquele momento, por ter recebido uma ligação e por ter tido a oportunidade de estar perto de você. Porque se qualquer um da gente aqui tivesse a mesma oportunidade, faria do mesmo jeito. Que Deus te abençoe, dê saúde ao Fernando e vamos tocar a vida. Valeu. Muito bem. Amém. Não há mais oradores inscritos em explicações pessoais. Facultaria a palavra na sessão extraordinária. Só os inscritos agora. Não há mais oradores inscritos em explicações pessoais. Encerraria a sessão e convocaria uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Declaro encerrada a sessão. Deputado Bruno, chamada dos senhores deputados. Continuamos com 17 deputados presentes, senhor presidente. Deputado Ricardo, para a leitura da ata. Não há, senhor presidente. Deputado Bruno, para leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Na hora do expediente, retorno da discussão dos pareceres. Em discussão, todos os pareceres. Deputada Jó, para discutir. Senhor presidente, mais uma vez eu volto a discutir os pareceres dos PLs apresentados pela comissão, pela CCJ, pela Comissão de Orçamento, em especial o PL que trata sobre a reestruturação da Assembleia da Região Metropolitana, uma reestruturação que, ao meu ver, ainda continua injusta para com a representatividade dos municípios. E aqui segue o meu apelo. Foi encaminhado para Vossa Excelência um recurso da decisão do presidente da CCJ, e aí eu faço um apelo para que Vossa Excelência decida sobre o que foi colocado, antes, inclusive, da votação. Isso é muito importante para estabelecer a representatividade, o debate democrático nessa casa. O parecer apresentado pelo deputado Ricardo Nezinho naquela oportunidade era de uma emenda substitutiva, uma nova proposição, segundo o regimento, e a vista foi negada, em que pese o projeto ter iniciado a sua votação e o seu encaminhamento na Comissão de Constituição e Justiça como regime de urgência. E, por isso, eu e o deputado Davi Maia fomos quase que impelidos a pedir vista conjunta para apresentação de emenda, de possível apresentação de emenda. Então, aqui eu faço um apelo a Vossa Excelência em razão da tramitação equivocada, mas também em razão de ter sido impedida de ter vistas da emenda substitutiva proposta pelo deputado Ricardo Nezinho, quando da leitura do parecer naquela sessão. Além disso, senhor presidente, como disse anteriormente, tenho certeza e, ao meu ver, o projeto de lei encaminhado ainda traz representatividade equivocada dos municípios na Assembleia da Região Metropolitana. Por isso, pedi, ainda na CCJ, que tem maioria governista, como tem o plenário, e lá na CCJ, quando a gente ouve dizer que o governador Tampão tem a vontade de dialogar, não é isso que a gente vê. Quem tem vontade de dialogar abre mesa de discussão, abre mesa de negociação, participa de audiência pública, e o requerimento de uma mesa de debate, de uma audiência pública, de uma mesa de discussão e de negociação com os municípios, para ouvir a representação desses municípios antes da aprovação desse projeto de lei por essa casa, é de fundamental importância. Então, o governo tem maioria nessa casa, o governo tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça, que já negou o requerimento. A gente tem pautado, tem protocolado os 3 requerimentos que pedi a Vossa Excelência para fazer a leitura do requerimento na hora do expediente, desde o dia 26. Não foi feito sexta, não foi feito hoje. Gostaria que esses requerimentos fossem apreciados pelo plenário. O governo tem maioria. Quem quer dialogar, aprova o requerimento, coloca-se à disposição para ouvir os municípios, para ouvir os gestores, para ouvir as pessoas. As pessoas estão sendo, o povo está sendo desconsiderado nessas discussões. A Assembleia da Região Metropolitana tem um papel fundamental
não só, como aconteceu, foi usada só para isso, uma lei aprovada em 2019, que até hoje só se reuniu para tratar da concessão da água e do esgotamento sanitário da região metropolitana. Tem outros assuntos importantes, tem outros assuntos que dizem respeito ao povo alagoano, e principalmente ao maceiense e de toda essa região, das cidades que pertencem à região metropolitana. Coleta de lixo, transporte público, são tantos e tantos outros assuntos e temas que a Assembleia deveria estar se reunindo e se dedicando para tratar sobre temas como esse. Enquanto isso, deputado Bruno, deputado Inácio, deputada Fátima, enquanto isso, as pessoas da região metropolitana passam por sérias dificuldades em razão, por exemplo, da coleta de lixo, que muitas vezes não se sabe ao certo, principalmente onde esses municípios fazem limite, de quem é a responsabilidade da coleta, como é ofertado o serviço de transporte. Então, é necessário também, e aí, mais uma vez, discutindo esses pareceres, tendo pendente uma decisão de Vossa Excelência sobre a legalidade do procedimento do deputado Bruno Toledo, quando nega, como presidente da CCJ, vistas do parecer que traz uma emenda substitutiva ao projeto de lei. Ou seja, a gente sabe, talvez o presidente da Comissão de Constituição e Justiça tenha uma ideia equivocada do que é a emenda substitutiva. A emenda substitutiva, ela substitui o projeto de lei apresentado pelo propositor, seja deputado, seja Poder Executivo. Então, caberia vistas na CCJ. Além disso, os requerimentos foram negados, outros requerimentos que vinham para apreciação desse plenário não foram lidos na sessão, na hora do expediente, para que fosse posto em votação, fazer um apelo, e aí, então, com a aprovação ou não desses requerimentos, a gente pode enxergar com maior clareza se realmente o governo do Estado de Alagoas tem intenção de discutir, tem intenção de ouvir e dialogar para tomar a melhor decisão, ouvindo as pessoas envolvidas, ouvindo os municípios envolvidos, porque aqui o governo tem bancada. Se ele tem bancada, se a bancada aprova os requerimentos, a gente vê um aceno do governo em querer dialogar. Se não, é mero jogo de palavras, mera intenção. E, infelizmente, a gente não precisa de intenção, a gente precisa de atitude. Atitude de diálogo, atitude de comprometimento. Então, ficam aqui discutidos os pareceres. Encerro a discussão. Não há oradores inscritos à hora do expediente. Solicito o deputado Bruno Toledo de verificação de quórum. Continuamos com 17 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, passamos para a ordem do dia. Item 1, discussão do projeto de lei 857/2022, dispõe sobre a instituição da verba para aquisição de vestimentas aos policiais civis do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerro a discussão. Item 2. Votação dos pareceres ao projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 50, de 15 de outubro de 2019, que dispõe sobre o sistema de gestão metropolitana de Maceió e da outras providências. Deputada Jó. Senhor presidente, questão de ordem. Tendo em vista que o parecer foi discutido nessa sessão, segundo o regimento, ele não pode ser colocado em votação. Além disso, é importante... A questão de ordem da senhora é baseada em que artigo? É importante também dizer, senhor presidente, que o artigo 101 do regimento interno diz que, salvo deliberação de 2/3 do corpo legislativo, nenhuma matéria pode ser objeto de apreciação em sessão ordinária, sem que tenha constado na ordem do dia de pelo menos 5 sessões ordinárias realizadas. Então, o parecer não constou em ordem do dia, o projeto não está em tramitação de urgência. A senhora disse neste instante que estava, né? Então, está claro que não está em tramitação de urgência. Não, assim? eu disse que ele começou na CCJ, foi Nenhum posto momento pelo ele foi em presidente urgência. da CCJ, deputado Davi Maia, Vossa Excelência estava presente na reunião e ouviu
do presidente da comissão que o projeto estava tramitando em regime de urgência e, por isso, não poderia dar vistas. Eu gostaria, se Vossa Excelência puder confirmar o que ouviu do presidente, ele só foi retirado da urgência na sessão seguinte, quando eu questionei em plenário que projeto de lei complementar não pode tramitar em regime de urgência. Verdade, senhor presidente, é o que a deputada Jó Pereira fala é a verdade, inclusive com a intervenção da assessoria da Casa naquele momento da CCJ. Minha interpretação do artigo 101 é que só cabe para as matérias, não para os pareceres. Então, vamos dar seguimento à votação dos pareceres. Em votação, os pareceres. Estamos... Pois não, deputada Jó? Mas o parecer não é matéria? Não, matéria é só o projeto de lei. Parecer é ato preparatório. Essa é a minha interpretação. Senhor presidente. Pois não? Mais uma vez, assim, essa casa atropela, como a gente já tinha constado, né, já tinha feito a constatação. Mais uma vez, essa casa serve de maneira subserviente o executivo, o poder executivo, o governo do Estado de Alagoas, agora se confundindo, né? Legislativo e judiciário e executivo sem autonomia de atuação, sem autonomia de discussão, atropelando muitas vezes pela forma assodada, marcando sessões extraordinárias, tendo sessões ordinárias às segundas e sextas, procedimento nunca visto aqui nesta casa. E aí eu gostaria de reforçar o que disse na tribuna da casa na sexta-feira, na sessão, na audiência pública, reforçar que essa forma de fazer no Legislativo foi o que nós, presidente, e aqui eu gostaria de relembrar, quando Vossa Excelência foi eleito presidente, nós celebrávamos a independência e a autonomia do Legislativo. Hoje, infelizmente, nós constatamos, mais uma vez, que Legislativo e Executivo se confundem. Inclusive, isso é um atentado à democracia, isso é prejudicial à harmonia dos poderes. Então, essa casa, de forma equivocada, atropela todos esses procedimentos, inclusive, pela primeira vez, colocando para votação um parecer que foi discutido, quando isso nunca foi prática dessa casa. Eu posso, no mínimo, colecionar meia dúzia de vídeos de Vossa Excelência repetindo de forma enfática do lugar de presidente da casa que matéria discutida, parecer discutido, não vai para a ordem do dia na mesma sessão. Então, é uma pena, volto a lamentar e pedir, apelar a Vossa Excelência, senhor presidente, apelar a Vossa Excelência que decida, antes da pauta de colocar em votação o parecer, o procedimento do deputado, a decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e a leitura e votação dos requerimentos que eu dei entrada na quinta-feira. Não foi lido no expediente, apesar de ter tido expediente na sexta. Teve expediente hoje novamente, os requerimentos não foram lidos. Então, talvez isso seja uma maneira de tentar aprovar o projeto sem a apreciação pelo plenário dos requerimentos, para não ficar claro aquilo que a gente colocou. O governo do Estado de Alagoas continua sem vontade de dialogar, apenas jogando palavras ao vento e não chamando os envolvidos, os prefeitos, os gestores, a população, o povo, para discutir sobre um projeto de lei que vai, sim, impactar no dia a dia desses municípios. Já impactou e nós estamos incorrendo no mesmo erro. Aprovar uma alteração em um projeto de lei como o da Assembleia da Região Metropolitana, sem discutir com as pessoas, sem discutir com os gestores. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, contra o voto da deputada Jó Pereira.
Item 3, votação do parecer 1391/2022 da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a nossa ordem do dia. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Lobão. Terminou. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais companheiros, deputados, deputadas e aos companheiros da ata, e aos demais servidores da casa. Muito obrigado aos amigos da imprensa. Presidente, eu queria registrar aqui e enviar minha solidariedade aos familiares do amigo João Paulo, que fazia parte da direção da Coprel, do Antares, uma cooperativa que trata dos resíduos recicláveis e que veio a falecer. Eu queria aqui enviar a minha solidariedade e o meu abraço aos familiares, aos amigos e a presidência da associação, na pessoa da amiga Zezé. Zezé, um grande abraço. Nós sabemos da importância do João Paulo para a jornada que a Coprel tem em defesa justamente da pauta dos resíduos, da reciclagem e que se encaixa nessa nossa luta que iremos desenvolver a partir do requerimento e do projeto de lei que a gente vai iniciar aqui com um projeto de lei que trata de tornarmos a coleta 100% seletiva de resíduos no estado de Alagoas, para a gente poder avançar e contribuir justamente com essa situação que direta ou indiretamente afeta o meio ambiente e que afeta a vida das pessoas com o desequilíbrio. Então, se existe enchente, se existe inundações, se existe queimadas e desmatamentos, e tudo isso acaba inevitavelmente é uma ação provocada pelo homem, e um grãozinho da nossa contribuição para impedir isso, dentre outras ações, seria a gente ter a coleta 100% seletiva de resíduos para poupar o meio ambiente, né, para deixar de sugar tanto do meio ambiente os meios de produzirmos os nossos produtos. Então, reciclar é preciso. E a coleta 100% seletiva de resíduos, ela contribui positivamente nesse sentido. Repito, a coleta que aí está, ela faz de conta. Ela está no papel, as leis que existem são lindas, maravilhosas, mas na prática é diferente. Então, vamos defender essa pauta aqui nesta casa. E eu lamento a perda do João Paulo, a quem eu envio a família, o nosso abraço
nosso sentimento de pesar. Eu ouvindo a palavra do companheiro Inácio Loyola, e no teor nós falamos de inundações e mercados, né? E eu indo no último sábado para Arapiraca, para o lançamento do grupo Regenera, que estará aqui nesta casa, fazendo parte da nossa audiência pública sobre saúde pública, com o uso, com a aplicação da cannabis medicinal. Então eu encontrei na cidade de Campo Alegre um empório à beira daquela rodovia, um mercado coberto, tipo galpão. Eu achei muito interessante. Eu até disse para a moça que eu comprei uma sopinha, que digo, nossa, eu sabia que eu defendo feiras livres com esse tipo de estrutura, coberto, tipo galpão, e eu lamentei que aqui na capital, aqui em Maceió, e em outras cidades, não tenham mercados públicos, não tenham feiras livres protegidas como aquele empório à beira da L. Eu não gravei qual a L é aquela, mas sentido Maceió, Arapiraca, passando por Campo Alegre, é fácil de saber. E eu parabenizei, né? É muito interessante, coberta tipo galpão. Eu não posso ver um galpão que eu já fico com água na boca, querendo ver feiras cobertas daquele jeito. Então, com isso aqui, eu queria registrar e novamente tranquilizar os feirantes da feira da Praça Guedes de Miranda, que esta semana agora a gente já vai estar em atividade, dando manutenção nas tendas, porque eu sei que os senhores comerciantes estão sofrendo com a feira com a lona rasgada, né? Ainda bem que a gente chegou no mandato no momento em que a feira está precisando da nossa ação, e essa ação chegará, viu? E será essa semana, tá certo, gente? Então tranquilizo as senhoras e os senhores. E, presidente, eu queria aqui reiterar, dizendo que vou protocolar um requerimento solicitando ao governo do Estado, e aí a gente já inicia uma luta, provocando o Ministério competente, provocando a nossa bancada em Brasília, ou possível sendo a própria Assembleia Legislativa, da necessidade da dragagem da Lagoa Mundaú. Ela está soreada, então, nesse formato em que ela se encontra, ela consegue proporcionar limitações, né? Então, para a gente ter uma oxigenação melhor, para a gente ficar livre para que a vida aquática da Lagoa Mundaú possa ser melhor e mais produtiva, inclusive, tocando na economia do sururu e de outros. Então, a dragagem ela é necessária, né? Eu queria aqui agradecer a esta casa também por ter aprovado o nosso requerimento, que solicita ao governo do Estado a construção do Hospital Público Veterinário. Eu fico muito feliz e muito agradecido. Presidente, é isso, me dou satisfeito, muito obrigado e até amanhã. Um grande abraço. Obrigado, deputado Lobão. Palavra facultada, o deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso da palavra, nem oradores inscritos em explicações pessoais, convoco os senhores deputados para a sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário
Convidamos os senhores deputados para a sessão solene de entrega do título de cidadão honorário ao magnífico reitor do IFAL, o senhor Carlos Guedes de Lacerda, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão.